Vamos lá. Vocês estão diante desta estrutura aqui. Quais seriam todos os motivos pelos quais uma venda no traço vermelhinho abaixo talvez fizesse algum sentido? E o que talvez fizesse esta entrada perder o sentido? O que estaria bom e o que não estaria tão bom? E quem me arrisca um palpite em qual foi a continuidade a partir dessa shooting star que se formou no topo, no alto de uma, enfim, de alguma coisa aí. Então vamos lá. Eu venderia aqui por algumas razões. Primeira delas, foi uma falha de rompimento de uma máxima de 2 swings anteriores, ou seja, esta máxima e esta máxima. São 2 swings anteriores e isto foi uma falha de rompimento. Big down seguido de big up é lateralidade. Lateralidade tende a se encerrar em 2 a 3 pernas. A gente viu isso. Portanto, já tem 2 pernas, cuja segunda perna é a projeção da primeira perna, a partir do toque no 50%. Além disso, é topo de canal, que 75% das tentativas de rompimento de linha de canal falham. Além disso, eu tenho gap aberto, que em lateralidade é alvo, é magneto. Além disso, 3 toques na linha de canal é uma wedge, nested e parabólica, com esta wedge aqui, que vocês ainda não viram, que a gente não falou de wedge. Mas a gente tem uma wedge aqui. E esta aqui é nested com esta pequenininha aqui, que é parabólica. Então, este overshoot pode levar a um rompimento desta estrutura de alta. Além disso, é uma barra de reversão, acontecendo num contexto favorável para algumas vendas. Não é excelente, mas fecha no ponto médio da barra anterior, que provavelmente foi vácuo. E com esta continuidade climática. Vácuo por quê? Porque é um reteste da máxima do swing anterior. Provavelmente esta barra aqui fechou na máxima, por quê? Porque a galera que queria vender esperou. Quando chegou aqui, esses caras tentaram romper. E aí o que aconteceu? Falha de rompimento. Provavelmente leva a uma continuidade, pelo menos desta projeção para baixo. Então, eu imagino, no mínimo, um reteste dos 50%. E aí eu seguiria estritamente a receita do bolo. Qual é a receita do bolo? Em lateralidades, a gente vende alto, a gente compra baixo e a gente realiza no meio, né? Vir para testar o gap aqui seria se eu tivesse bastante lote, então eu venderia aqui, tentaria trazer uma parte até os 50%. Aqui eu provavelmente sairia de uma boa parte dos meus lotes e deixaria o resto para testar o gap aqui, porque o gap passa a ser magneto e ponto de atração do preço. Então era isso que eu faria, porque é uma wedge, porque é alto, porque é nested, porque tem overshoot, porque está alto, porque foi falha de rompimento, porque o contexto é de venda, porque a barra de sinal não é excelente, mas resolve, porque eu tenho alvo abaixo, porque provavelmente o preço deve falhar e porque normalmente em lateralidades os movimentos tendem a se encerrar em 2 pernas e a gente já tem uma segunda perna que atinge o alvo de um movimento projetado. Então, para os curiosos, essa foi a continuidade do movimento e claramente o movimento vem até onde a gente imaginou que poderia ser possível vir, que é o gap formado na alta. O que era fundamental aqui para mim? Que vocês percebessem alto em qualquer contexto lateral, podia observar a questão da wedge do canal e, sobretudo, a falha de rompimento seguida de uma boa barra de sinal. Boa barra de sinal, vai, mediana, mas num contexto razoável para queda. Então, era mais provável que a gente viesse testar este gap aqui do que a gente realmente fosse lá para cima. E agora?
Vamos brincar de novo. E aqui? O que é que eu faço aqui? Vamos olhar qual é a continuidade disso. É o seguinte, ó. O preço vai lá em cima, vem aqui embaixo. Vai lá em cima, vem aqui embaixo. Vai lá em cima, vem aqui embaixo. Então, quando o preço vai lá em cima, big up, volta aqui embaixo, big down, é sinônimo de lateralidade. O preço vai e volta, sobe e desce, e no final da história não vai a lugar nenhum. O deslocamento é predominantemente horizontal. Isso é um sinal de lateralidade. Quando o preço contorna a média, também costura a média móvel, como ele está fazendo aqui, ó, vai acima, vem abaixo, vai acima, vem abaixo, vai acima, vem abaixo, é sinal de lateralidade também. Então a gente tinha dito em comprar aqui. Mas e aí, seria errado? Seria um trade ruim? Não faria sentido ter comprado aí? E daria mais. E vocês acham que mais vezes do que não, comprando aqui para sair aqui, mais ou menos, que seria o meio da lateralidade, é mais provável que você acerte mais ou que você aposte em rompimento de estrutura lateral e venda essa barra, por exemplo? Eu não venderia essa barra, eu compraria esse trade. É o tipo do trade que eu faria. Bom, vamos lá, só para a gente terminar essa questão de barra de reversão. Algumas barras de sinal que a gente deve evitar são aquelas barras que apresentam sombras excessivas. Nestes casos, talvez seja melhor que a gente espere por uma segunda entrada. Então, assim como a gente tem algumas barras aqui que a gente deve aproveitar para entrar a favor do movimento, algumas a gente deve evitar. Quais são? Aquelas que apresentem sombras excessivas, principalmente aquelas que apresentem sombras na direção do movimento para o qual se deseja entrar. Uma barra de corpo de alta, com corpo de alta, quando eu quero buscar por uma venda. Ou uma barra com corpo de queda, quando eu quero buscar por uma compra. Corpo pequeno ou doji, grande volume sobreposto, TTR ou barb wires. E principalmente em contextos totalmente desconexos, ou seja, operar contra rompimentos e canais estreitos. Aí a gente cai naquela máxima de que barras de sinais ruins podem, na verdade, representar boas entradas na retomada do movimento anterior. Então, se vocês observarem esse tipo de característica, evitem estruturar trades e aguardem por uma segunda entrada. Se não tiver escolha, o que não acontece, porque no day trade a gente tem escolha, ninguém bota um revólver na nossa cabeça e diz aperta o botão agora. A gente sempre pode esperar. Então, assim, a paciência é a maior virtude do trader e sempre que possível a gente aguarda por uma boa barra de sinal acontecendo em um bom contexto. Uma boa barra, um bom contexto é o que a gente precisa. Se a barra não for tão boa, o privilégio é o do contexto. Opere um bom contexto. Eu já ganhei bastante dinheiro operando contexto, ciclo e contexto. Se o contexto for bom e o ciclo for adequado e o trade estiver estruturado para aquele ciclo, provavelmente vai dar certo. Não importa exatamente onde você entra, importa sim, na verdade, como você gerencia. Beleza? Então, estudem com carinho a questão da barra de sinal, do tipo barra de reversão, lembrando sempre que boas barras de reversão devem ser barras de tendência. Devem ser barras que comecem no fechamento ou um pouco abaixo ou acima do fechamento da anterior, que fechem na mínima ou na máxima, dependendo do lado para o qual se pretende entrar, que não tenha sombra representativa para o lado para o qual se pretende entrar, mas que tenha pelo menos metade ou 3/4 de sombra no sentido contrário, que reverta o fechamento da barra anterior ou de múltiplas barras e que não te traga para dentro de consolidações, principalmente estreitas ou arames farpados, que te dê espaço para que o trade possa evoluir no sentido da reversão. Que aconteça em bom contexto e que esteja adequada ao ciclo. Lembre-se que caso a barra seja uma barra de reversão ou qualquer outro tipo de barra de sinal acontecendo em um contexto ruim ou fora daquilo que se espera para aquele ciclo, eventualmente ela pode ser uma boa barra de entrada no sentido do que vinha acontecendo anteriormente.
Considere também que elas têm relação inversamente proporcional ao contexto, ou seja, em um contexto excepcional, você aceita uma barra de sinal mediana. Porém, se o contexto for muito ruim, você precisa de uma excepcional barra de sinal para que vale a pena colocar o trade. Se vocês gravarem isso e decorarem principalmente as características para qualificar uma boa barra de sinal do tipo barra de reversão, estou mais do que feliz com o que havia sido proposto para este tópico.